Fala galera, meu nome é Thiago Giovannoni e no vídeo de hoje eu vou dar sequência para vocês aqui no Guia do Campeonato Gaúcho 2020, tratando um pouco dos clubes, né? Nós temos 12 clubes divididos em dois grupos, né, de 6, e eu vou estar agora em ordem alfabética, vou estar trazendo aqui um pouco mais, explicando um pouco mais da história de cada um desses 12 clubes para que vocês conheçam um pouco melhor os times. São 12 clubes, então a gente tem aí, hoje é sexta-feira, dia 17, nós temos até o dia 22 de janeiro, que é o dia que inicia o Campeonato Gaúcho, 6 dias. Então, 2 clubes por dia, eu vou passar para vocês a explicação, o conhecimento, trazer para o conhecimento de vocês um pouco mais da história desses clubes. Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês do Aimoré e do Brasil de Pelotas. Depois da vinheta, você vai conhecer um pouco mais desses times. Solta a vinheta, DJ! Muito bem, galera, de volta aqui com vocês depois da super vinheta. Vamos lá então agora conhecer um pouco mais desses 2 times do Campeonato Gaúcho que vão estar disputando o Gauchão 2020. Aimoré e Brasil de Pelotas. Vamos lá. Aimoré. Aimoré é da cidade de São Leopoldo, né? Ele foi fundado em 26 de março de 1936. Né? O estádio é o Cristo Rei, né? É um estádio que tem capacidade para 10 mil pessoas, tá? E o seu técnico é o PC Oliveira. PC Oliveira. O time do Aimoré, vocês que acompanham aí, que estão no meu Telegram, e se você não está ainda, faça parte do meu Telegram, aqui no link da descrição você pode acompanhar, entrar no meu Telegram, é de graça, não tem custo nenhum, e lá você vai ter acesso a esse guia que eu estou falando aqui, estou falando para você de forma resumida, mas lá você vai ter acesso ao guia completo, todas as informações que tem dentro do guia. Voltando, o Aimoré, no Power Ranking que eu dei para eles, eu dei nota 2, 2 estrelas de 1 a 5, dei nota 2. Certo? O que acontece com esse clube Aimoré? Após os anos 70, ele teve um declínio financeiro e técnico, então caindo para a divisão de acesso naquela época, lá nos anos 70. E aí teve muitos altos e baixos nesse período do Aimoré, inclusive ele trocou a parte da diretiva dele. Em 2011 caiu para a 3ª divisão do Campeonato Gaúcho, e em 2012 o clube resolveu investir novamente, investir pesado, né? E em 2012, então, o clube se consagrou campeão da 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. Em 2011 ele caiu para a 3ª divisão, em 2012 disputou a 3ª divisão e foi campeão desta divisão, que é hoje o maior título que o Aimoré tem, campeão da 3ª divisão do Campeonato Gaúcho. Por isso eu atribuí apenas 2 estrelas a esse clube. Agora, no ano passado, importante salientar, eles ficaram em 6º lugar. E para esse ano, 2020, fizeram algumas contratações, e a principal contratação que eles fizeram é o Wagner, o jogador que veio do Caxias, inclusive jogou recentemente no Caxias. Então esse é o time do Aimoré. O time do Aimoré, ele fez 4 amistosos, até aqui pelo menos, de preparação para o Gauchão 2020. Teve 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O seu último amistoso foi um empate contra o São Luís em casa pelo placar de 1 a 1. O time do Brasil de Pelotas tem um estádio chamado Bento Freitas, né? Vocês já conhecem, time que disputa atualmente a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. O estádio Bento Freitas é um estádio que tem capacidade para 18 mil espectadores. O Brasil de Pelotas foi fundado no dia 7 de setembro de 1911. E na temporada passada ele ficou em 10º lugar. Um pouco antes de a gente aprofundar a questão de como foi a temporada passada do Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho, como foi o Campeonato Gaúcho 2019 do Brasil de Pelotas, vamos trazer um pouco da história do Brasil de Pelotas. Em 1985 foi a melhor participação do Brasil de Pelotas em campeonatos brasileiros. Ele desbancou e eliminou grandes equipes como Bahia, Ceará, Ponte Preta e inclusive o famoso time do Flamengo daquela época que tinha Zico, Zagallo e companhia. Esse foi, aliás, até então, esse é o maior feito de um clube do interior gaúcho em campeonatos brasileiros. O Brasil de Pelotas fez esse feito em 1985.
Agora, trazendo para os dias de hoje, para a atualidade, preocupa um pouco a questão do Brasil de Pelotas. Tanto que no Power Ranking eu dei nota 2 para o Brasil, ou 2 estrelas para o Brasil de Pelotas. Por quê? Ele não fez muitos investimentos esse ano no Brasil de Pelotas, tá? Para disputar o Campeonato Gaúcho e a Série B. Uma coisa boa do Brasil de Pelotas é que ele manteve 8 jogadores do elenco passado. Isso é um fato importante, interessante, que tem que ser avaliado. Perdeu algumas peças e fez algumas reposições também, mas nenhuma reposição de grande nome. O Brasil de Pelotas hoje que tem o Gustavo Papa como técnico, né? Gustavo Papa teve grande atuação como jogador, passagens pelo Internacional inclusive. Então vamos falar um pouco do Brasil de Pelotas agora para o Gauchão 2020. O Gauchão 2020 com o Brasil de Pelotas esse ano, ele vem então de um 10º lugar, lembrando, né, que são 12 equipes, sempre foram 12 equipes participando da divisão especial, a divisão principal do Campeonato Gaúcho, e 2 delas são rebaixadas. Então, o 12º e o 11º é rebaixado e o Brasil de Pelotas ficou em 10º. Ele ficou no limite ali, quase foi rebaixado para a divisão de acesso, que seria um fiasco. Por que fiasco? Levando em conta que o Brasil está participando da Série B do Campeonato Brasileiro, é uma grande equipe, né? Então, teve esse feio do ano passado do Brasil de Pelotas. Como esse ano ele não investiu muito, temos que ficar de olho, atentos ao Brasil de Pelotas, como vai ser esse início de Campeonato Gaúcho deles e mesmo as rodadas seguintes, porque ele não fez grandes investimentos, certo? Para finalizar o vídeo, dizer para vocês que o Brasil de Pelotas fez 2 amistosos apenas, preparatórios para o Gauchão. Esses 2 amistosos que o Brasil de Pelotas fez, ele teve uma vitória e um empate. E veja que interessante, o último amistoso do Brasil de Pelotas foi um empate em casa por 2-2 contra o time do São José, conhecido como Zequinha, né, que é um time de Porto Alegre. Agora, olha o interessante desse amistoso. O Brasil de Pelotas vencia o jogo por 2-0 e cedeu o empate para o São José em 2-2. Então, o amistoso terminou 2-2, o Brasil de Pelotas cedendo o empate de 2-0. Então, veja que interessante, mas de certa forma preocupante a situação do Brasil de Pelotas para o início desse gauchão. Vamos ver como é que as coisas andam, né, no decorrer do Campeonato Gaúcho, para ver de fato como vai ser esse time do Brasil de Pelotas e se vai ter, enfim, uma reação que a gente espera de um time que disputa a Série B. Beleza, pessoal? É isso. Esse foi o vídeo de hoje, falando um pouco do Aimoré e do Brasil de Pelotas. Amanhã eu trago outras 2 equipes do Campeonato Gaúcho para vocês, para a gente ir analisando essas 12 equipes até quarta-feira que vem. Espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, dá um like, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho também para receber sempre notificações de vídeos novos. E é isso aí, beleza? Grande abraço a todos e até amanhã.